Primeiro, agradecer a coordenação do Telesaúde UFPA, EBSER, né, Complexo Hospitalar da UFPA, por essa iniciativa. É extremamente oportuno o tema, por conta da emergência de casos de febre amarela aqui na região do Marajó, e é importante a gente conversar sobre esse assunto. Eu sempre digo que para mim foi uma grande surpresa, mordi minha língua recentemente, porque começaram a ter casos no Sudeste, veio um alerta da EBSER para os hospitais universitários, eu acabei dizendo, bom, aqui a gente não vê muito caso de febre amarela por conta da população vacinada. E aí veio o boletim da CESPA, do qual a Aline, que é outra palestrante, faz parte, responsável pelas arboviroses de modo geral, e aí coube a mim dar uma recapitulação geral. Eu não vou esmiuçar sobre o surto do Marajó, apenas alguns dados epidemiológicos gerais, e principalmente a parte clínica da questão da febre amarela. Então, a gente começa falando sobre um breve histórico, né, do que é a doença, que se tornou famosa, na verdade, no continente americano, no período em que os nossos colonizadores europeus vinham para cá e adoeciam dessa doença das florestas, e que, por ter a icterícia, acabou sendo chamada de febre amarela. Mas hoje a gente sabe que é uma doença que não é de origem americana, ela veio da África, o vírus ele é africano, e veio para o continente americano com a migração, né, com a vinda dos africanos escravizados. E aí, depois disso, o vírus da febre amarela tomou rumos diferentes de evolução genética, tendo características dos vírus daqui, características dos vírus do continente africano. Então, até hoje, né, séculos depois, a febre amarela continua sendo uma doença que existe somente, por enquanto, né, sempre há um risco de extrapolar fronteiras, no continente africano, nessa zona aí, tropical, mais subsaariana, né, e a América do Sul. E o Brasil, então, tendo uma grande parte do seu território sob risco de circulação do vírus. E a OMS estima, a gente sabe que há subnotificação, mas estima que tenhamos cerca de 30 mil óbitos por ano em consequência da febre amarela. Bem, ainda nessa série histórica, no Brasil, a primeira epidemia foi descrita no final do século XVII, quando o vírus entrou em Recife. Então, naquela época, o vírus era de circulação mais urbana, e aí, misteriosamente, teve um vazio epidemiológico por cerca de 150 anos, quando, em meados do século XIX, ele reemerge, né, a doença reaparece com uma epidemia na Bahia, e aparentemente foi trazida por um navio vindo dos Estados Unidos. E aí se torna um grande problema no Brasil, uma doença de circulação urbana, de alta letalidade, e aí no início do século XX vem então a grande briga, né, e a grande intervenção coordenada por Oswaldo Cruz, e não só, e principalmente para a erradicação do mosquito transmissor da febre amarela urbana, que era o Aedes aegypti, e depois, já na década de 30, com a chegada da vacina contra a febre amarela, e a obrigatoriedade da vacinação também na sequência. E com isso, medidas de erradicação do mosquito e vacinação da população, se conseguiu erradicar a febre amarela urbana no Brasil, e o último caso notificado foi em 1942, no estado do Acre. Então, desde então, a gente não tem circulação de vírus da febre amarela em meio urbano transmitido pelos nossos vetores urbanos, e aí o Aedes aegypti é o vetor em potencial. Mas a febre amarela, ela tem, então, dois ciclos epidemiológicos bem distintos. O silvestre, cujo vetor são mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes, são os principais, tendo os primatas não humanos, né, os macacos, como hospedeiros amplificadores. Eles são tão sensíveis como nós,
e por serem sensíveis, eles fazem alta carga viral, e por fazerem alta carga viral, inclusive adoecendo e morrendo em consequência da febre amarela, eles acabam amplificando a circulação do vírus, porque todo mosquito que se alimenta do sangue desses primatas tem um grande potencial de se infectar, e aí isso amplifica a população de vetores que podem transmitir o vírus. E a gente sempre vive nessa ameaça, então, do homem não vacinado, que acaba se infectando no meio silvestre, no meio rural, e poderia, então, em potencial, levar o vírus para o meio urbano, principalmente em cidades fora das áreas da área endêmica, onde a grande maioria da população não é vacinada contra a febre amarela, né? Muito bem. E aqui apenas para mostrar os vetores transmissores, eles são diferentes, se considerarmos continente africano e continente e América do Sul. Bem, essa é um resumo do que aconteceu nos últimos anos, desde 2017, quando a gente teve um boom de casos de febre amarela, principalmente na região sudeste do Brasil. Né? Então, o vírus extrapolou a área endêmica, a área onde a maioria das pessoas são vacinadas, e pipocou, né, com vários surtos em diversos estados, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, também em São Paulo, e depois em alguns estados do Sul. Então, aí considerando 2017 a 2023, né? E lembrando sempre, acho que a Aline vai abordar isso novamente, mas apenas para dar uma introdução, o grande evento sentinela de que o vírus da febre amarela está circulando numa área é a mortandade de macacos. Como eu disse, os primatas não humanos também são sensíveis ao vírus da febre amarela, e quando a gente começa a encontrar macacos mortos numa determinada área de mata, do habitat dele, tem que acender o alerta para a circulação do vírus da febre amarela, e com isso a saúde humana, então, começar a agir e ir atrás de pessoas suscetíveis não vacinadas, e promover a vacinação dessa população. E vejam como essa relação é muito importante, esses surtos importantes de febre amarela humana, né, no Sudeste, coincide com o aumento de epizotias, portanto, aumento de circulação do vírus da febre amarela em diversas regiões do país. A gente aprendeu agora com esse surto do Marajó, né, Aline, você pode comentar depois, que a gente não notifica muita epizotia aqui na nossa região, porque encontrar macaco morto na floresta para o ribeirinho, né, não é um evento digno de se notificar. E também eles moram tão distante das populações urbanas que realmente essa informação acaba não chegando às autoridades sanitárias. Eu vou passar aqui. Então, nós temos aí o mapa do Brasil, né, com a notificação de casos de febre amarela em 2021 e 2022. Vejam que tem pontinhos vermelhos ali no norte, né, do Pará com o Amapá, que vai ser a região que a gente vai falar hoje. Em 2023, aqui está escondido, né, muito menos caso notificado. Aqui já em mapas gerados através de informações pela OPAS, né, pela OMS aqui do continente americano, numa série histórica de 2020 e 2024, e vocês estão vendo aí as cores por ano, né, que no estado do Pará nós tivemos circulação e notificação da febre amarela em diversos anos nos últimos, entre 2020 e 2024. Até que chega 2025, onde houve um aumento aqui mais recentemente, que mereceu um alerta epidemiológico emitido pela OPAS agora em fevereiro de 2025, alguns desses casos aqui na região amazônica, no nosso estado do Pará, né? E aí a gente vê mais um outro mapa, dessa vez englobando janeiro de 2025, vou voltar aqui, desculpa, em vermelho, né, aqui na região de Roraima, já tendo evidência de circulação do vírus da febre amarela na Amazônia. E, mais uma vez, o estado do Pará
com notificação de casos de febre amarela em diversos anos nos últimos anos. Então, isso para a gente, acho que deve servir de lição. Eu mesma dizia, bom, eu só vi 2 casos de febre amarela na vida até aqui, né, um na minha residência já faz quase 30 anos, e outro mais recentemente, um caso bem emblemático de uma mulher que moradora do Jurunas e que nem tinha saído daqui, não tinha história de viagem, para a gente ficar mais alerta para esse agravo, principalmente pela situação inusitada, inesperada, quer dizer, não inesperada, né, mas eu fiquei surpresa e decepcionada de ver toda uma população ribeirinha não vacinada para tudo, não é só para febre amarela. A gente vai deixar isso para discussão no final. Então, esse mapa aqui, esses 2 mapas, na verdade, mostram, esse primeiro coloridinho aqui, mostra como era a evolução da zona de transmissão da febre amarela no Brasil em diferentes momentos. A zona verde sempre a zona endêmica, a zona vermelha a zona de transição, vocês estão vendo aqui, e nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, o aumento de casos na periferia, aqui na costa do Brasil, região sudeste, etc. O que preocupou demais, porque essa população do Nordeste, do Sudeste, que é a maioria das pessoas do nosso país, era uma população não vacinada. Portanto, todo mundo suscetível, um grande risco de reurbanização da febre amarela, enfim. Foi um grande alerta nesse momento, principalmente entre 2017 e 2018. E aí, no mapa da OPAS, né, mostrando o Brasil como um centro aí importante, vocês veem que o Brasil, mostrando a área endêmica, né, e vocês veem que pela OPAS, o mapa do Brasil de como endêmico já aparece boa parte do território nacional, incluindo todo o sudeste e sul do país. Tá? Eu vou passar. Até que veio, então, esse alerta, esse já é o segundo boletim epidemiológico da CESPA, que eu não vou detalhar, mostrando que nós estamos com casos confirmados de febre amarela ali na região do Marajó, mais precisamente no município de Breves, com diversos casos confirmados. Mas uma coisa que eu queria mostrar que é interessante, nós estamos com um apoio, neste momento, há cerca de 3 semanas, com a Força Nacional do SUS, e vieram colegas infectologistas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e um deles é o Rafael Galies, e essas fotos, essas figuras que eu vou mostrar para vocês, os 3 próximos slides, mostram a análise dele, ele está fazendo isso ontem, da série histórica da febre amarela aqui no Brasil. E o que chama atenção, então ele fez um apanhado de 1993 a 2023, mostrando que os casos aqui na Amazônia, notificados, né? É claro que não é porque talvez aconteça em populações tão distantes que não vão chegar até nós, mas do que é notificado, vejam um mais escurinho ali, né? A região do Marajó, de Breves, principalmente. E aí, quando se analisa por município, se chama atenção a notificação de casos durante esses 30 anos, principalmente em Breves, em Afuá, que é lá para cima, já mais próximo de Macapá, inclusive, né? E aí isso precisa estar no nosso radar para a gente ficar mais atento e ver quem vai tomar conta dessa população. E o que chamou mais atenção do Rafael, ele discutiu esses casos ontem comigo, é que, considerando a faixa etária, vejam que no rosa aí, né, no salmão, a faixa etária das pessoas acometidas por febre amarela na região endêmica. Então, é uma população jovem, mas até uns 30 anos de idade. Então, significa que a não vacinação não é uma coisa nova, né? Não é um fenômeno recente, não se deixou de vacinar nos últimos 5 anos. Mostra que há um vazio, né, assistencial de vacina e todo o resto, obviamente, para essa população, principalmente essa população ribeirinha aí, que a gente precisa discutir daqui para frente, quem toma conta. Muito bem. Então, a febre amarela é causada por um vírus,
do mesmo nome, né, o vírus da febre amarela, que pertence à família Flaviviridae, do gênero Flavivírus, o mesmo gênero do vírus da dengue, do vírus Zika, e que é um vírus de RNA. Por ser um vírus de RNA, pode sofrer mutações, pode ter variabilidade genética, embora seja um vírus bastante estável do ponto de vista de acúmulo de mutações e modificação de padrão. Obviamente que a gente sempre pode ter surpresas nessa dinâmica de evolução viral, né? E aí, quando você analisa um pouco o padrão da diversidade do vírus da febre amarela em termos mundial, ou seja, vírus americanos e vírus africanos, nós vemos que depois que o vírus migrou da África para cá, para o Brasil, e para o continente sul-americano, vocês veem que os vírus evoluíram em rumos diferentes no acúmulo de mutações genéticas nesses séculos de história, né, do que a gente conhece. Então, para nós, clínicos, é importante ter o conhecimento da definição de casos suspeitos de febre amarela. Lembra, a gente tem para dengue, tem para zika, tem para chikungunya, a gente também tem para febre amarela. E em tempos de não epidemias, de surtos, quando é que nós, clínicos, vamos desconfiar de caso suspeito de febre amarela? Quando houver história de febre até 7 dias, que evolui com então, uma febre aguda, né, um quadro súbito, que evolui com icterícia e ou manifestações hemorrágicas e insuficiência renal. A gente chama de tríade da febre amarela grave, que é a icterícia, a hemorragia e a insuficiência renal. E aí a gente pode ter manifestação do ponto de vista diagnóstico sindrômico diferente, ou seja, a gente pode ter uma síndrome febril ictérica, febril hemorrágica, ou, o que é mais comum, uma síndrome icterohemorrágica. Tá? Entretanto, em situações de surto, que é o que a gente está vivendo agora, a gente aumenta, e tem que aumentar, a nossa suspeição. Então, todas as pessoas com quadro febril, né, não precisa esperar só a manifestação mais grave da febre amarela. Então, a gente precisa aumentar a suspeição para diagnosticar casos leves e moderados, justamente para ter melhor vigilância e evitar agravamento do quadro clínico dessas pessoas. Então, em situações de surto, pessoas que estão vindo da área, né, onde está acontecendo os casos de febre amarela, então, qualquer síndrome febril que venha dessa área e que comece com alteração de aminotransferases e outros sinais clínicos e laboratoriais, a gente precisa suspeitar de febre amarela e acompanhar de perto esses pacientes. Tá? Aqui acabou ficando isolado, mas muito do que a gente vai falar do manejo está tudo, obviamente, o Ministério da Saúde, a gente não tinha isso antes, mas dados surtos no Sudeste e Sul em 2017, 2018, foi feito, então, um manual, né, de manejo clínico da febre amarela, aos modos do que a gente já tinha para dengue, para nortear melhor o que fazer com esses pacientes. Então, mais uma vez, repetindo, em situações de não surto, a gente pensa na febre amarela quando tivermos diante de um paciente com uma síndrome febril e a tríade, que não necessariamente se apresenta tudo ao mesmo tempo, de icterícia, hemorragia, insuficiência renal aguda. No início, antes dessa manifestação, vai ser um quadro febril que vai confundir com dengue, com tantas outras doenças febris da nossa região, por exemplo, febre tifoide, malária, doença de Chagas aguda, enfim, toda síndrome febril que dá dor de cabeça, dá dor no corpo, pode dar dores nas juntas, uma mialgia intensa, que na febre amarela evolui, né, que inclusive são sintomas de alarme, com vômitos, dor abdominal importante. Tá? Bem, voltando aqui, desculpa, e que, a exemplo de outras arboviroses, o período de incubação é em torno de 3 a 6 dias, e em situações excepcionais, assim, de casos esporádicos, a gente pode considerar até 15 dias de período de incubação. E o período de transmissão, desculpa, acabou escrevendo errado aí,
é o período em que o indivíduo, no caso, a gente está falando do caso humano, é virêmico. Então, por que a gente fala disso? Porque, por exemplo, alguns pacientes estão vindo aqui para o Barros Barreto e a gente tem que tomar todo um cuidado, eles estão vindo ainda numa fase precoce, na primeira semana de doença, e a gente tem que tomar cuidado para não colocar esse paciente numa área que eventualmente possa estar exposta a vetores urbanos como a Aedes aegypti, senão imagina a gente começar um ciclo urbano da febre amarela por falta de atenção, de rigor, né? Nesse sentido, na condução desses casos. Então, o indivíduo se mantém virêmico por cerca de 5 a 7 dias, considerando que ele já está virêmico 1 a 2 dias antes de começar a apresentar os sintomas. E aí, quando ele começa a apresentar os sintomas, ele continua com essa viremia detectável, é quando a gente consegue detectar o vírus por cultura ou por detecção do genoma viral, até mais ou menos o 5º dia de doença. Então, se passado esse período, vamos que chegue uma pessoa com mais de 7 dias de sintomas, a gente já tem segurança para dizer que ele não está mais no período virêmico e, portanto, sem risco de transmissão para eventuais vetores, né, que ele encontre aqui na zona urbana. Muito bem. E aí, a febre amarela, ela, diferente da maioria dos arbovírus, ela é bimodal, assim, para aquelas pessoas que evoluem na forma grave. O que é isso? Então, primeira fase da doença, que a gente chama de fase de infecção, ele apresenta sintomas de uma doença febril corriqueira, como tantas outras, como a dengue, como febre tifoide, etc. Então, com febre, dor de cabeça, mialgia, e é o período que corresponde à viremia. Mas vejam que os indivíduos que evoluem com gravidade, com acometimento renal e hepático, principalmente, que a gravidade da doença se dá principalmente pela insuficiência hepática fulminante, né? Tem um período de remissão. O que é esse período de remissão? Durante 1 ou 2 dias, o paciente apresenta uma aparente melhora, a febre passa, os sintomas sistêmicos melhoram bem, mas aí, passado esse período, volta tudo, inclusive volta a ter febre, com dor no corpo, dor abdominal, vômito, e aí a manifestação, que a gente chama da fase de intoxicação, onde ele começa a apresentar a icterícia, as hemorragias e os sinais de insuficiência renal também, né? E essa fase corresponde com a fase imunológica da doença, já com detecção de anticorpos e etc. Então, do ponto de vista fisiopatogênico, o vírus é inoculado na pele, né, através do mosquito, da fêmea do mosquito que se alimenta de sangue humano ou de sangue de qualquer animal. Ele inocula o vírus, que vai fazer um primeiro ciclo em células dendríticas, por exemplo, atinge linfonodos regionais e, na sua viremia, vai atingir diversos órgãos, mas aqui, especialmente para a patogenia, o fígado, coração, rim. E também vai haver, com isso, o estímulo da resposta imunológica, né? E é essa resposta imunológica exacerbada, isso vai ser individual, né, de cada um, envolvendo, vai ser multifatorial. Então, através dessa resposta imunológica, vai haver um dano maior nos tecidos, tanto fígado como coração, rim e endotélio vascular de diversos órgãos, de diversos tecidos. E isso vai gerar, então, uma muvuca inflamatória muito intensa, tendo como principal órgão de choque o fígado, né? Então, só uma outra forma de representação. Então, o vírus, na fase de viremia, já sozinho, tem tropismo por diversos tecidos, diversos órgãos, e na fase, então, inflamatória, quando a resposta imunológica se estabelece, há uma agressão ainda maior a esses órgãos e tecidos, e é aí que alguns pacientes evoluem com gravidade. Isso a gente vê na Covid, isso a gente vê na dengue, e aqui na febre amarela é exatamente o que acontece. Então, o resultado final disso é que o dano no hepatócito vai gerar icterícia, vai gerar todos os sinais e sintomas provenientes, consequentes da insuficiência hepática, né?
as lesões renais, que vão levar também para o dano da função renal, para o coração e para o endotélio vascular, e aí a lesão no endotélio vascular acaba atingindo muitos outros órgãos e sistemas, inclusive respiratório, etc., cerebral. Aqui eu não vou detalhar, mas apenas para fazer jus ao trabalho de muitas décadas, né, do grupo de arbovirologia do Instituto Evandro Chagas, que é a referência nacional para arbovírus, e que tem muita experiência, e aqui são apenas 2 artigos publicados sob o comando, né, a orientação do professor Juarez Quaresma, que é um patologista que entende muito de arbovirologia, de patologia, especialmente aquela relacionada à febre amarela. Bem, então aqui para ilustrar período de infecção, que é o período virêmico, né, da síndrome febril inicial, que dura de 3 a 6 dias, seguido daquela período de remissão, que pode durar no máximo 2 dias, e aí, para quem evolui com a forma grave, o período de intoxicação, com um grande potencial de evolução, com desfecho desfavorável e morte, né? Do ponto de vista laboratorial, queria só destacar algumas coisas, vem o slide logo depois, mostrando que na primeira fase, no hemograma, a gente flagra uma leucopenia com neutropenia. Entretanto, na fase de maior gravidade, a gente pode ter leucocitose, não só por, às vezes, associação de sepse bacteriana, né, mas também por um próprio quadro inflamatório importante, e isso não é exclusividade da febre amarela, a gente pode ter leucocitose com neutrofilia na gripe grave, na covid grave, na dengue grave, né? Mas o que chama muita atenção na febre amarela, para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, é o aumento muito importante das aminotransferases, tanto de TGP, de ALT, né, como de TGO, por dano também de músculo esquelético, etc. Tá? Bom, e aí a gente classifica a febre amarela em forma leve, moderada e grave. A forma leve é aquela que não mostra nenhum sinal de alarme e gravidade, tanto clínico como laboratorial. Os principais sinais de alarme clínico é vômito e dor abdominal e sangramentos diversos, né? E o laboratorial é o aumento importante de TJO e TGP acima de 500 e o aumento da creatinina, tá? Então, na forma moderada, eu já começo a ver os sinais de alarme clínicos e laboratoriais, os clínicos, vômitos, a diarreia também e a dor abdominal, tá? E o aumento mais expressivo, por exemplo, considerando TGO, tá bom? Aí, já na forma grave, eu já vou ter aquela manifestação da tríade da doença grave, da icterícia, das hemorragias e do acometimento com insuficiência renal. Tá? Então, o paciente começa a apresentar oligúria, sonolência, confusão mental, porque vai haver tanto o risco de sangramento do sistema nervoso central, como o risco de encefalopatia por conta da gravidade do acometimento hepático, né? E aí ele evolui com torpor, coma, enfim, pode apresentar convulsões, sangramentos dos mais diversos, do tubo digestivo é muito frequente, sangramento pulmonar, etc. E aí sinais realmente de uma falência hepática, que é o mais dramático e a principal causa de morte, que é a insuficiência hepática fulminante, né? Aí, então, a evolução desfavorável desses pacientes, se não estiverem bem conduzidos e em locais com unidade de terapia intensiva e equipes muito boas, a letalidade nessas situações fica acima de 50%. Né? Essa era a nossa realidade da série histórica de casos fatais no Brasil, no mundo de um modo geral. Mas considerando que o outro mundo é a África e todas as condições em que a África vive, né, de dificuldade em saúde pública. Bom, aqui para vocês terem uma ideia, então, dessa alta letalidade, né? Por que alta letalidade? Porque a gente
como eu mostrei para vocês, a gente define caso suspeito de febre amarela quando a gente detecta a forma grave da febre amarela, quando já tem falência hepática, né? Os sinais de falência hepática. E aí a letalidade vai ser muito alta. Essa letalidade cai em situações de surto. Por quê? Porque aí a gente começa a detectar os casos mais leves e aí esse número de casos fatais, graves e fatais, vai diluir um pouco mais. Tá? Bem, do ponto de vista de diagnóstico laboratorial, os exames inespecíficos já nos ajudam bastante a fazer o diagnóstico diferencial com as outras doenças que cursam com icterícia, hemorragias e insuficiência renal. A mais óbvia, né, a que a gente pensa mais rapidamente, por exemplo, a leptospirose. Mas a leptospirose não cursa com leucocitose, não cursa com leucopenia, né? Ou os leucócitos estão normais ou estão um pouco aumentados. Mas na febre amarela, na primeira fase, a gente tem leucopenia com neutropenia, como a gente vê, por exemplo, na dengue. Nas formas graves, para as pessoas que evoluem, como eu já disse, para a fase de intoxicação, eu posso ter leucocitose. Diferente da dengue, por exemplo, que é um diagnóstico diferencial importante, a dengue, se não houver hemorragia, né, ou seja, perda de hemácias, ela cursa com aumento de hematócrito, importante, né? E aqui não, eu sempre tenho sangramentos, o hematócrito está baixo, não é o mesmo mecanismo fisiopatogênico, como é da dengue, que é a fuga de plasma para o terceiro espaço. Plaqueta vai estar muito baixa, e uma coisa que nos ajuda muito é o PCR, a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela aumenta em muitas doenças infecciosas, por exemplo, na dengue, na Covid está muito elevada, enfim, costuma aumentar em diversas infecções agudas. Na febre amarela, PCR está baixo, VHS está baixo, mas a desidrogenase lática, por exemplo, está muito alta, pode chegar a valores bem elevados. E aí o que diferencia de uma malária falcíparo, de uma leptospirose, de uma sepse, de uma febre tifoide que cursa com síndrome ictérica, é o nível de aminotransferase. Então, das doenças infecciosas que cursam com acometimento hepático importante, com aumento muito significativo de aminotransferases, a gente pensa basicamente em 3 doenças infecciosas: febre amarela, dengue e as hepatites virais agudas. Tá? Bom, obviamente, nessa situação vai aumentar bilirrubinas, eu vou ter perda de albumina, eu vou ter albuminúria e vai aumentar a ureia-creatinina sempre na fase de intoxicação. Para o diagnóstico definitivo, a gente lança a mão na primeira semana, né, até 7 dias a gente pode lançar a mão de preferência até o 5º dia, que é especialmente a detecção do genoma viral, do genoma RNA, por isso a técnica é de RT-PCR, quem faz isso é o LACEN. E aí, todos os casos vão para o LACEN, né? E do LACEN eles podem migrar para o Evandro Chagas para uma rotina complementar. Se a gente pega esse paciente já passados 5, 7 dias, e aí a gente vai ter que fazer a sorologia para a detecção de IgM. Se o paciente evoluir a óbito e a gente não conseguiu coletar amostra de sangue para fazer nem sorologia, e dependendo da fase, nem detecção do genoma viral, aí ele vai ter que ir para o serviço de verificação de óbito e na necrópsia é possível fazer a imunistoquímica com detecção do antígeno viral nos tecidos, através disso aí. Bom, nesse manual de febre amarela, que foi publicado em 2020, tem toda a orientação, então, para quem mora em municípios mais distantes e que não há um fluxo mais facilitado e rápido de mandar no mesmo dia para um LACEN ou para o Evandro Chagas, assim, tem toda a orientação de que espécime clínico que é preferencial, como acondiciona, como envia, enfim, isso tudo está no manual que todas as unidades de saúde precisam conhecer o fluxo. O diagnóstico diferencial, então, na forma grave da febre amarela, se faz com diversas regiões, com diversas doenças que são frequentes na nossa região,
por exemplo, a malária falciparum, a febre tifoide, a gente pode ter manifestação de síndrome febril icterohemorrágica, a leptospirose, que é a que a gente mais pensa, na dengue grave, né, que também pode cursar com insuficiência hepática, sepse, outras viroses hemorrágicas. Na África, a gente pensa, por exemplo, em Marburg, em ebola. Aqui no continente americano, a gente tem, é raro, mas tem que pensar nas arenaviroses, né, que são doenças que cursam com manifestações hemorrágicas, e as hepatites virais agudas. Então, dependendo do diagnóstico sindrômico, a gente pode... Isso aqui, na verdade, é o diagnóstico diferencial da dengue, porque a dengue pode se manifestar de várias formas, né, principalmente nas formas graves, e aí, em cada apresentação da doença, a gente pensa no diagnóstico diferencial. A única coisa que a febre amarela não tem, que todos os outros arbovírus têm, é o exantema maculopapular, que a gente vê na dengue, que a gente vê no chikungunya, zika, oropuxa, enfim. Mas na febre amarela a gente não tem esse exantema. A gente pode ter um exantema petequial, mas aí já é uma manifestação hemorrágica da doença. Tá? Então, conhecendo a história, suspeitando de febre amarela, a exemplo da dengue, a gente faz uma classificação de risco, né, para poder fazer o manejo de acordo com essa classificação de risco, e isso independe da confirmação laboratorial da febre amarela. Então, primeiro a gente vê se encaixa no caso suspeito, depois vê se tem os sinais de alarme clínicos e laboratoriais, lembra? Clínico, dor abdominal, diarreia e vômitos, principalmente, e laboratoriais, o aumento significativo de aminotransferases, por exemplo. E aí, dependendo de cada um, eu vou esmiuçar aqui, a gente classifica em febre amarela na forma leve, febre amarela na forma moderada e febre amarela na forma grave. Na forma leve, a gente tem que manter em observação na unidade ou numa internação hospitalar, um hospital de baixa e média complexidade, fazer, rever, né, reavaliar, é dinâmico tudo isso, ele hoje não tem sinais de alarme, amanhã ele pode ter, então é que nem na dengue, não pode deixar de ficar de olho nesse paciente, então reavaliar, a orientação é de reavaliar a cada 12 horas, inclusive com exames no mesmo dia, não fazer exames a cada 24 horas, hidratar, né, esse paciente, via oral, a média de 60 ml por quilo, como a gente faz na classificação da dengue, em risco A, né? E como critério de alta, quando é que eu vou despachar o paciente na minha unidade? Quando ele tiver em observação até 48 horas após a remissão da febre, sem manifestações ou sem mudança de critério de classificação de risco. Tá? Na forma moderada, então, ele já tem os sinais de alarme, né, clínicos ou laboratoriais. Esse paciente tem que ser encaminhado para a internação, tem que ser feita a hidratação venosa, né, para manter uma função renal boa, e reavaliar esse paciente pelo menos 2 vezes no dia. Ele indica, inclusive, que deve ser reclassificado a cada 4 horas e fazer revisão laboratorial, ou seja, repetir os exames principais, gasometria arterial, TJO e TGP, ureia, creatinina e hemograma a cada 12 horas. Tá? E o critério de alta é pelo menos 7 dias do início dos sintomas, desde que esse paciente já esteja febril e em franca melhora clínica e laboratorial. Tá? E sempre acompanhar esses pacientes, fazer um segmento pós-alta. Na forma grave, é terapia intensiva, né? Antigamente a gente dizia que não tinha muita coisa, às vezes em grandes centros se fazia a indicação de transplante hepático, mas o resultado é catastrófico. Só que agora a gente tem a indicação formal de fazer uma diálise precoce, né? Às vezes fazer
lenta. Bom, eu não tenho expertise, não vou detalhar isso para vocês. O que é importante é que, além de colocar numa UTI, essa UTI tem que ter equipes estou falando da equipe médica, além da expertise da equipe multi, de ter o nefrologista ali perto discutindo, de ter um hepatologista, isso tudo a gente tem chance de ter aqui no Barros Barreto, e de poder, além de fazer a diálise desse paciente, fazer a troca de plasma, que tem sido uma medida muito eficiente e encorajadora nos últimos anos. Vou já mostrar para vocês o fundamento, né? Como eu falei para vocês, que a febre amarela grava também por acúmulo de imunocomplexos, de citocinas, de anticorpos, quer dizer, essa muvuca imunológica que leva a uma gravidade maior do quadro. Então, fazer troca de plasma vai me reduzir todos esses elementos agressores, né, dos meus órgãos e tecidos, e com isso eu dou chance do paciente poder ter uma boa evolução, né? E a experiência brasileira tem sido muito boa nisso. Esses colegas da Força Nacional, tem um do Rio de Janeiro e outro de Minas Gerais, eles aplicaram, e essa experiência foi acumulada mais em 2018, que a gente teve um grande surto em 2017, lá no Sudeste, depois de 2018. 2017 perderam muitos pacientes, 2018 já estavam com mão, já tinha, por exemplo, artigos falando principalmente de uso de plasmaférese em pacientes com insuficiência hepática, numa experiência europeia, né? E baseado nesse artigo, que descreve essa experiência europeia e hepatite fulminante de outras causas, os grupos aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, de Minas e de São Paulo, começaram a usar plasmaférese. E uma dessas experiências foi publicada agora, em fevereiro, saiu a publicação, que é a experiência da Ru, que é uma infectologista-chefe da Ru e sua equipe, né? Que é uma infectologista-chefe de UTIs no Hospital das Clínicas da USP, do HC da USP, e onde ela mostra um resultado muito interessante. O que eles fizeram? Eles compararam, então, as pessoas vítimas de febre amarela, né, com febre amarela grave, com tratamento convencional de UTI, apenas o suporte, né, de tudo que se precisa numa UTI. Depois, com o esquema, com o protocolo de plasmaférese que os europeus publicaram para a hepatite fulminante, e o protocolo aprimorado por eles, que consiste no seguinte: o europeu fazia uma sessão diária de plasmaférese e todo o resto de suporte UTI por 3 dias. Eles interrompiam por 3 dias, né? E aí eles tinham óbito mesmo assim em 82% dos casos. Já no protocolo aprimorado, nesse caso aqui da experiência da USP, né, do HC da USP, eles faziam 2 sessões diárias de plasmaférese, então eles trocavam cerca de 15 a 20 litros de sangue, várias vezes a volemia, né, do paciente, e eles estendiam, não faziam só 3 dias, eles faziam de 5 a 7 dias. E com isso, é claro que é um N muito pequeno, mas na casuística deles o óbito foi em 14% apenas, né? Contra 85% em diversas outras situações, na situação sem plasmaférese. Então, é extremamente encorajador, e é por isso que no fluxo, dentro agora desses casos de febre amarela aqui na nossa região, que há uma orientação de transferir os pacientes de moderada a grave aqui para o Barros Barreto, para que a gente possa, então, lançar mão, além de um recurso mais robusto de suporte de UTI, a plasmaférese, né, que a gente tem com parceria com o Hemop, eles têm máquinas aqui, a gente pode fazer isso. Quando não tiver a plasmaférese disponível, eles recomendam, tem um plasmaflux, né, um filtro que se adapta nas máquinas de hemodiálise, e com isso pode fazer a troca plasmática utilizando máquinas de hemodiálise. A gente ainda não tem esse filtro aqui, mas a gente está correndo atrás para ter no Barros Barreto também. Em outros hospitais da rede EBSER estão fazendo o mesmo. Só para finalizar,
Lembrando que a gente não deveria estar nessa situação de crise, né, correndo atrás para salvar a vida desses pacientes, se nós tivéssemos uma cobertura vacinal adequada, afinal, é uma doença imunoprevenível. A vacina da febre amarela está aí desde a década de 40, ela só, infelizmente, ela não evoluiu do ponto de vista tecnológico, né? O que a gente tem é a mesma vacina que a gente tinha décadas e décadas atrás, e que é uma vacina de vírus vivo atenuado e produzido em ovo. Então, tem esse inconveniente de ser produzido em ovo, e isso gera uma limitação, então, para crianças pequenas, né, por conta do risco de alergia grave ao ovo. Então, crianças, por exemplo, até 6 meses de idade, por isso que a primeira dose é dada aos 9 meses. E antes disso, a criança está protegida com os anticorpos da mãe vacinada, né, que passa pelo leite materno. E pessoas, obviamente, com imunodeficiência importante, como pessoas com HIV em estado de AIDS, uso crônico de corticoide, quimioterapia, radioterapia, etc., a gente não deve vacinar. Existem situações específicas, por exemplo, a grávida, né, que está provado que a vacina ela pode aumentar o risco de aborto na grávida que está até a 16ª semana de gravidez. Após isso, reduz esse risco de aborto, enfim. Mas mesmo em situações de surto, mesmo para essas pessoas que a gente deveria pesar risco-benefício, ou seja, em situações corriqueiras, não indicar vacinação, não indicar aquela viagem para zonas de risco, se ela mora no olho do furacão, a gente tem que pesar e a gente tem que vacinar. A gente tem que vacinar idosos, a gente tem que vacinar todo mundo, né? Bom, lembrando que é uma vacina segura, mas em raríssimos casos ela pode causar, ter efeitos adversos graves do tipo encefalite, do tipo de manifestação igual da febre amarela, né? E aí, esses efeitos, eles precisam ser notificados imediatamente, o efeito da vacina, efeito grave da vacina, e a doença não precisava, mas só lembrar que é uma doença, é um agravo de notificação compulsória imediata. Desconfiou de febre amarela, tem que notificar imediatamente, porque é necessário mobilizar a vigilância para fazer bloqueio vacinal, caso seja necessário. Tá? E aí há muita dúvida na vacina, todo mundo pergunta, mas não tem mais reforço da vacina? Não, gente, não tem mais reforço de vacina. Desde 2013, a OMS já recomenda que não há necessidade de fazer booster de vacina, basta uma dose. O Brasil optou por manter 2 doses da vacina na infância, né, aos 9 meses e perto dos 5 anos de idade. Mas a gente, até o surto de 2017, até 2016, 2017, nós ainda fazíamos aquele reforço a cada 10 anos. Foi quando faltou vacina, teve que fazer até vacinação com dose fracionada, né, que também é segura, é eficaz, que aí o Brasil decidiu que não faria mais, né, abandonamos de vez esse reforço a cada 10 anos, seguimos a orientação da OMS. E com esses surtos de 2016, 17, 18, o Brasil percebeu que a gente estava muito vulnerável, né, a surtos e epidemias e até reurbanização da febre amarela por conta dos casos no Sudeste e Sul, e aí tomou-se a decisão de que agora a vacina, desde então, já faz mais de 5 anos, que a vacina ela é para todos os brasileiros. Antes era só para os moradores da área endêmica, hoje ele está no programa, né, no PNI, no calendário vacinal infantil, para todos os estados do Brasil, tá? Embora ainda esteja bem baixa essa cobertura vacinal completa. Então, vacinar é o mais importante. Existe uma estratégia da OMS, né, de eliminar epidemias de febre amarela até 2016, mas eu acho que a gente está bem longe disso. Então, a gente precisa reforçar as nossas estratégias de prevenção. Bom, gente, era isso. Agora eu deixo o espaço para a Aline, que vai nos falar com maior propriedade sobre esse evento que está acometendo aqui no Pará, e aí a gente volta para a discussão final. Obrigada. Eu vou falar um pouco sobre a febre amarela. Eu sou coordenadora de arboviroses do Estado. Tá?
da arbovirose da parte humana. E a gente vai conversar principalmente sobre notificação, sobre o que fazer, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui, a doutora Rita já comentou, tá? Aqui também a gente tem um breve histórico de quando surgiu a febre amarela, de quando a gente começou quando pararam os casos humanos, os casos urbanos, que foi em 1942. E aqui tem vários marcos que a gente já conversou, principalmente o marco que a gente tem da investigação dos primatas não humanos, que é em 1999, tá? Aqui a gente já tem um manual de plano de contingência de respostas à emergência de saúde pública voltada para a febre amarela, tá? E pensando principalmente em ações integradas de como a gente vai fazer em momentos de surto, tá? Aqui a gente tem medidas de prevenção tentando trabalhar com os municípios e estados acometidos, como a gente vai trabalhar de forma coordenada. Aqui a avaliação de risco, tá? O monitoramento de 2024 e 2025. Temos aqui, a gente já aparece a região do Pará. Essa região aqui é a região do Marajó, essa que está em amarelo e em vermelho, tá? Essa área também é a área que a gente já fez o alerta, tá? O nosso primeiro caso foi notificado no Amapá, que apesar do caso ter sido o local provável de infecção ter sido em Breves, pela proximidade, é a 10 horas de barco da sede Breves. Então, fica a 2 horas de barco do Amapá. Então, ele foi notificado lá, tá? E a gente já vê o Pará aqui como uma área afetada, assim como temos também a área do Tocantins, e também a gente já tem nível 3 para a área de São Paulo e Ribeirão Preto. Aqui, um pouco do que a gente tem está nos guias de vigilância de saúde pública. Esse é o manual de coletas primatas, tá? E o de plano de contingência. Esse aqui é um simplificado. O nosso principal sentinela, tá? É a vigilância dos primatas não humanos, que ela acontece invariavelmente. Infelizmente, no que está nesse aumento de casos acometidos no município de Breves, a gente não teve notificação de epizootia, tá? Que seriam dos primatas não humanos, que eles normalmente precedem de 2 a 3 meses antes do acontecimento, tá? Antes de aparecer nos humanos, tá? Como a gente não teve esse sinalizador, nos últimos 5 anos, a gente não tem registro de epizootia no Marajó, tá? E aí eu vou mostrar para vocês também como é feito esse registro, tá? Aí a gente tem a vigilância entomológica. Na parte silvestre, nós temos os hemagogos e os sabetes, tá? E na área urbana, nós temos os aedes, principalmente os aedes aegypti, tá? Então, o que a gente... Sempre o nosso trabalho é tentando não urbanizar. Porque hoje, dos 144 municípios que a gente tem no estado do Pará, 142 municípios são infestados pelo Aedes, e nós temos índices de infestação bastante altos, tá? Em algumas regiões. Nós estamos também no nosso período chuvoso, no nosso período contingencial para as outras arboviroses, principalmente as acometidas pelo Aedes. Então, seria muito ruim a gente ter circulação na parte urbana, já que o Aedes ele é um vetor competente para a febre amarela. Tá? Nós temos febre amarela silvestre, a febre amarela urbana. Hoje o que está cometendo Breves é a febre amarela silvestre, tá? Aqui, como a doutora Rita já falou, a gente tem a definição de casos suspeitos, que é essa definição que a gente tem quando a nossa vigilância não está em surto, tá? Lembrando que ela acompanha também a vigilância de primatas não humanos, tá? E em surto, a gente é necessário fazer uma adequação para ela ser mais sensível, que é o que a gente está
utilizando na região do Marajó. Tá? A notificação é compulsória, quer dizer que ela é obrigatória. Eu tenho que fazer a notificação do caso suspeito, eu não preciso ter a confirmação do caso para fazer a notificação. Então, eu notifico um caso suspeito e eu tenho, como é uma doença imunoprevenível, eu tenho que informar imediatamente, em 24 horas, para minha... O município ele comunica as regionais de saúde, o estado é dividido em 13 centros regionais de saúde, e tem o centro, o nível central, que se encontra aqui em Belém, e aí é comunicado para Belém imediatamente se começa o bloqueio vacinal. Isso é feito tanto para notificação dos casos humanos, como a notificação de primatas não humanos, tá? Aqui é a ficha de febre amarela, ela tem uma ficha própria, tá? Então, ela é o CID A95.9, e existem preenchimentos que a gente tem que ter muito cuidado, que eles são essenciais para a gente poder fazer a investigação. Lembrando que eu estou notificando casos suspeitos e eles precisam ser encerrados. Então, tenho que ter... As informações elas têm que estar lá para a gente poder investigar, encerrar os casos e, principalmente, startar as ações que devem ser feitas num possível aumento de casos. Tá? Eu tenho que saber o meu município de residência, a data da notificação é muito importante, a data do início de sintomas, para a gente poder fazer uma curva do que está acontecendo, do que está acometendo, tá? Todas as informações são importantes, mas é essencial que eu tenha principalmente essas. Nome do paciente, tudo preenchido, legível, tá? Porque essas fichas elas serão investigadas, tá? Se eu tenho dúvida de qual é a minha definição de caso suspeito, ela está aqui no alto, onde está caso suspeito, tem a definição padrão, tá? Aqui, também na ficha de notificação, é importante eu informar as episotias. Lembra que eu falei que eu, no meu banco de dados, que é o Sinan, eu não tinha episotias, mas quando fomos para a área agora, e isso acontece comumente, como fomos na área que estavam tendo aumento do número de casos, eles informaram verbalmente. As nossas notificações, elas têm em torno de 40% a 50%, elas estão com informações das notificações humanas, e elas identificaram episotia. Tá? É importante a gente explicar o que é uma episotia, e que também o macaco ele não é o ele não vai passar doença para as pessoas, tá? É uma doença ele é apenas um sentinela. Então a gente precisa deles inicialmente para startar nossas ações. Essas pessoas, elas informaram que em torno de outubro, novembro, elas encontraram bastante macaco morto. Não reportaram, porque como estava muito quente, eles acharam que era um comportamento natural. Lembrando que na região do Marajó também existe o hábito da alimentação do macaco, tá? No Arido, então, talvez esse também tenha sido um motivo para a gente não ter tido tantas informações, tá? Essas informações de sintomatologia também são muito importantes. Às vezes, quando não há positividade para a febre amarela, a gente tem possibilidade de rodar para outros agravos, mas é necessário que a sintomatologia ela esteja compatível, tá? Aqui os exames, as datas de que momento eu faço a coleta, tá? Vocês podem ver que sorológico eu tenho 2 momentos de coleta, tá? A data da primeira coleta e a data da segunda coleta, que é feita de 7 a 10 dias. Quando eu for encerrar, é necessário que eu tenha as 2 coletas de sorologia. Quando eu faço uma coleta para a PCR, eu posso fazer apenas uma coleta, tá? Eu tenho que também ver o preenchimento do local provável de infecção. Lembrando que eu falei que no meu aumento de casos de breves, o meu primeiro caso foi lá no Amapá. Tá? Foi no hospital do Amapá, mas a pessoa tinha local provável de infecção em breves. Ele vinha, nos últimos 20 dias, ele estava em breves, ele era morador, ele estava no município de Breves, não na sede de Breves, ele é ribeirinho, tá? E a gente tem muitas populações ribeirinhas, tá?
A investigação de casos, ela é um trabalho que ela acontece a partir da notificação. Eu notifico fisicamente, eu informo de qualquer forma. Por que eu tenho que informar? Eu tenho que iniciar as minhas atividades, principalmente o bloqueio vacinal. Lembrando que, como a gente está falando de febre amarela silvestre, em geral, eu tenho essa febre amarela silvestre em locais distantes e que o acesso é muito difícil. Eu faço uma programação e, normalmente, às vezes, eu não consigo chegar no mesmo dia no município, tá? Todas essas fichas, elas devem ser encerradas oportunamente 60 dias pela Secretaria Municipal de Saúde. É necessário que eu suspeite e também encerre, tá? Eu encerro o diagnóstico laboratorial, hoje, que a gente tem disponível, sorologia e o RT-PCR. Todo o fluxo ele é feito via LACEN, tá? O LACEN, ele faz o RT-PCR, se for feita a sorologia, o próprio LACEN encaminha para o Instituto Evandro Chagas, que é o nosso laboratório de referência, juntamente com o LACEN. Mas o fluxo é sempre LACEN. Tá? A gente teve esse é para sorologia, tá? Então, eu vou coletar após o 7º dia. Aqui é o recorte exatamente igual que está no manual de vigilância, tá? Que tem do LACEN. Está disponível no site do LACEN. Aqui ele indica como transportar, como coletar, tá? E aqui a gente tem para RT-PCR. Normalmente a gente coletava até o 5º dia, foi estendida essa coleta até o 10º dia, tá? Principalmente para essa situação que nós estamos vivendo agora, do aumento de casos. E entre as coletas que foram feitas entre o 7º e o 10º dia, como a viremia está muito alta, normalmente as pessoas que estão sendo acometidas são pessoas que não são vacinadas, tá? Então, se entre o 7º e o 10º dia tiver casos negativos, ele vai ser encaminhado para o Instituto Evandro Chagas para ser feita a sorologia. Tá? A confirmação de caso, ela deve ser feita laboratorial, principalmente. Hoje nós estamos com uma situação no município de Breves e arredores, e nas outras áreas, principalmente nas áreas urbanas, a gente tem suspeitas. Todo ano a gente tem suspeitas em várias cidades, algumas com epizootias, outras não, e elas têm que ser encerradas laboratorialmente, tá? Ou a gente usa o critério epidemiológico, existe esse critério na ficha, mas a gente usa quando a gente já tem um óbito em menos de 10 dias com confirmação laboratorial em área compatível, um surto ou epidemia, e alguns casos que o primata não humano ele também está com confirmação laboratorial. Além de eu notificar esse primata não humano, eu posso fazer a coleta do material, tá? E ele também é enviado para o Instituto para fazer a pesquisa, tá? Os casos descartados laboratorialmente negativo. PCR, a gente precisa de uma amostra. Quando a gente está falando de sorologia, a gente precisa de 2 amostras, tá? A vigilância do primata não humano, ele é uma portaria desde o 25 de janeiro, que ele é também de notificação compulsória, tá? Ele é um grande sinalizador. Quando ele é identificado, ele realmente faz a gente prever a situação. A gente teve casos de óbito em 2021, em 2022 em Afuá, um óbito em 2021, em 2022. Mas a gente, quando foi na área, a gente conseguiu ver os primatas não humanos e conseguiu fazer um bloqueio, não alastrando o município ao lado. No mesmo momento, ele começou a ter epizootias, foi feito bloqueio vacinal e não teve casos humanos. Por isso que é importante a gente fazer essa identificação, reportar, nem que seja verbalmente, eu estou vendo epizootias,
Lembrando, estamos falando de silvestres. Aqui, onde nós temos capitais, assim, a gente provavelmente não... A queda dos macacos não é só por febre amarela, tá? A morte dele, existem outros agravos que também os acometem, tá? Aqui, porque a partir da epizotia a gente já tem, além da notificação, a gente já começa o bloqueio na imunização, tá? A gente faz a busca ativa de epizotias. Se eu encontrei aqui um primata, eu abro um raio, faço bloqueio e faço procura de outras epizotias, tá? Essa é a ficha de notificação, tá? Da epizotia. Temos também a vigilância entomológica. O que é a vigilância entomológica? Eu fazer a vigilância passiva e ativa de... Se eu estou falando de silvestre, a gente fala de Hemagogos e Sabetes. Se eu estou falando de urbano ou perigo de urbanização, eu estou pensando em Aedes. Tá? A ativa, quando agora a gente teve uma equipe que foi do Instituto Evandro Chagas, junto com o Ministério da Saúde e o Estado, que foi para a localidade, foram feitas 3 áreas de coleta. Essas coletas dos hemagogos e sabetes, em geral, é na copa das árvores, mas foi identificado que elas estavam também na região do solo, em algumas casas de ribeirinhas. Talvez por isso a gente teve um aumento de casos, tá? Eles procuram nós, humanos, quando eles não têm o primata não humano, o macaco, tá? Por isso a gente tem um grande número de morte de macaco e depois de alguns meses a gente começa a cometer os humanos, tá? Porque, em geral, eles estão nas copas. Quando eles descem, é a procura de primatas, porque eles precisam do sangue, tá? E foram feitas essas coletas, elas vão ser feitas biologia molecular nesses insetos para saber se a gente identifica também o vírus, tá? Aqui é a vacinação. Muita coisa a doutora Rita já falou, que desde 2017 a gente só tem uma vacina, a gente só feita uma vacina, só nas crianças a gente faz um reforço, tá? 9 meses faz um reforço até o 5º ano. A gente tem crianças a gente tem adultos até 59 anos que devem ser vacinados, ter pelo menos uma dose de vacina, tá? No Brasil, a gente tinha uma recomendação de apenas alguns estados e agora já se estendeu, lembrando que, como é muito recente, essas outras áreas que foram incluídas na vacinação, elas ainda estão com coberturas vacinais baixas, tá? E às vezes elas não têm todas as unidades de saúde. Tá? Aqui, o bloqueio vacinal é feito para todas as pessoas a partir de 9 meses de idade, não tendo carteira de vacina. Eu tenho uma epizotia, ou eu tenho um caso humano. Epizotia eu não preciso nem ter positividade, eu já faço bloqueio. Eu tenho um caso humano que eu tenho suspeita, eu já faço bloqueio. É um raio de 300 metros, e aí eu vacino todos que não têm carteira. Tá? Não posso comprovar que eu fui vacinado, eu sou vacinado. É isso que está acontecendo já na região de Breves. Eles começaram a vacinar desde o dia 19, tá? Já foram feitas mais de 14 mil vacinas, tá? Mas ainda tem muita área, porque é uma área muito extensa, tá? As medidas de prevenção, como estamos falando de uma doença imunoprevenível, o principal combate é a prevenção, é estar vacinado. A gente tem muita área ribeirinha. No Pará, 40% da população não mora nas sedes, tá? Mora nas sedes, elas moram espalhadas no município, então temos muita zona ribeirinha, muitos extrativistas, tá? Então, a gente tem muita população suscetível.
as estratégias é alcançar e manter a cobertura de 95%, orientar as medidas de proteção individual, informar a ocorrência dos primatas não humanos, tá? Realizar a identificação taxonômica oportuna da intervenção da vigilância epidemiológica, implementar a vigilância laboratorial para diagnóstico diferencial. Hoje, na área, está sendo feito também teste rápido para essa região de malária e também de dengue, apesar de, quando a gente está falando que são mais de dengue, alguns locais não são positivos para o Aedes, tá? Porque o comportamento do Aedes é urbano, tá? Então, ele prefere as cidades, as zonas mais rurais. Nas zonas mais rurais, a gente tem mais o Aedes albopictus, tá? E aqui tem umas orientações das notas técnicas, uma nota técnica, para uma borrifação que é feita intradomiciliar, que foi feita em alguns locais especiais, na sede de Breves, que é onde estão vindo todas as pessoas que estão vindo para serem tratadas. Foram feitos lá uma unidade de atendimento ribeirinha, que é bem na chegada de Breves. A gente também tem o apoio de uma UPA, do Hospital Municipal, do Hospital Regional, e quando muito graves, eles estão vindo agora para o Barros Barreto, tá? A gente foi implantado também o COI, tá? Que é o Centro de Operações de Emergência de Febre Amarela, foi implantado no dia 11/3, tá? Onde o COI ele é formado por vários entes, tá? Tanto, principalmente da saúde, e a gente discute não só a gente discute com o município, ele participa também do Ministério da Saúde, tá também o Barros Barreto, e aí a gente discute e faz a informação de como estão todas as atividades até o momento. Esse é o cenário epidemiológico do Estado, tá? Nós temos 94 casos notificados, tá? Sendo que 33 são confirmados, 32 breves, um encamenhado, 42 casos descartados, 19 em investigação, tá? E 6 óbitos. Vocês podem ver que a gente tem casos em outras áreas, tá? Algumas, porque quando a gente fala em Sinão, estou falando município de residência, tá? Foi notificado. Alguns também, a gente tem alguns casos de breves que eles foram notificados em breves, mas o município de residência, eles foram notificados no Amapá, mas o município de residência é breves, tá? Então, eles todos vão voltar para o fluxo de retorno para breves. Esses outros casos, esses 9 casos de Cametá, não têm referência a esse aumento de casos de breves, tá? Bem como os outros que estão sendo notificados, tá? Eles não têm um histórico compatível com os de breves, tá? O rio são 3 braços de rios, que são braços grandes de rios, com vários rios pequenos. Nós temos hoje mais de 19 rios com casos, tá? Nessa região, principalmente o Rio Jacarezinho, e as atividades continuam. Hoje, continua tendo a equipe do Estado, a equipe do município continua trabalhando. Nós estamos também, essa fase, nós também estamos com a Marinha ajudando a fazer a imunização e a gente procurando precocemente os casos suspeitos, tá? Para tentar conter esse aumento de casos e, principalmente, não chegar para a sede do município de Breves, tá? Que é um grande polo do Marajó, é o polo principal de 8 municípios ao redor, tá? E a gente também está com alerta em toda a região do Marajó. São 17 municípios que a gente já lançou um alerta e eles já estão fazendo o aumento do número de vacinação, principalmente nas áreas que são próximas aos rios que são próximos à região de Breves, tá? É isso que eu tinha para falar. Obrigada a todos.